Olá, alunos! Sou a professora Meire. Sejam bem-vindos ao meu canal de matemática, o X da Questão. E hoje vamos falar de fatoração de expressão algébrica. Antes de falar em fatoração, vamos ver o significado da palavra fatorar? Fatorar significa transformar a multiplicação em um produto com fatores. Exemplo, o 6. Quero fatorar o 6. É a mesma coisa de eu perguntar quais são os números que multiplicado daria o 6. Então, a fatoração de 6 então seria o 2 vezes 3. E a fatoração de 21x? Como 21 é formado por 3 vezes 7, então 21x seria 3 vezes 7 vezes x. Ok? Agora, fatorar expressões algébricas. A primeira fatoração é o fator comum em evidência. A gente vai olhar os termos da expressão e ver se há um número que divide todos os termos ao mesmo tempo e se tem uma letra que repete em todos os termos. Então, vamos ver aqui o que eu escrevi. Ó. O número em evidência deve ser aquele que divide todos os termos e a letra comum ela é elevada à menor potência. E o que eu quero é pegar uma expressão algébrica, pegar um número em comum, no caso desse daqui, eu tenho x nos dois termos, então esse x que eu vou colocar em evidência. E vou tirar esse x de cada termo. Então, no primeiro termo aqui, a x, tirando o x, fica quem? Apenas o A. E no segundo termo, quando eu tiro o x, fica apenas o B. Esse tipo de exercício que a gente vai fazer agora. Então, aqui, ó, vamos observar. O que tem comum nos dois termos é o número 6. Então, eu vou escrever o 6 para fora do parênteses, ok? E vou dividir, tá? Eu vou pegar esse 6 e dividir por esse. Então, 6x dividido por 6 vai dar 1. Então, vamos abrir aqui o parênteses e colocar 1. Aí, em relação à letra, eu não coloquei nenhuma letra em evidência. Então, não há necessidade de tirar nenhuma letra do termo. Então, vou deixar o x lá. Como não é usual escrever 1x, eu vou escrever apenas x. Repito o sinal do meio. No caso aqui é mais, então aqui eu vou botar mais. E 6 dividido para 6 dá 1. Acabou a conta, fecha o parênteses. Vamos para a próxima? Eu quero um número que divida 12 e 3 ao mesmo tempo. Seria o número 3. Há alguma letra em comum? Aqui eu tenho AX, aqui tem BX. Ah, eu tenho X em comum. Então, vou botar o X em evidência. Tem mais algum número para botar em evidência? Tem mais algum número em comum? Não. Então, vou abrir o parênteses. 12 dividido para 3, 4. AX, olha aqui, ó. A ordem é tirar apenas o x. AX, eu tiro o x, fica apenas o A. Repito o sinal. Se é menos aqui, dentro do parênteses vai continuar menos. 3 dividido para 3 dá 1. Esse 1 não preciso colocar, ok? A não ser que ele fique sozinho. Então, vamos lá. BX, eu tiro o x, fica apenas o B. Lembra que esse 1B não precisa? Então, vou reescrever apenas B. Bom, não tem mais nenhum termo para dividir, fecho parênteses. Vamos para o próximo? Eu tenho ax à terceira mais cx ao quadrado menos bx. O que tem em comum? A letra x, elevado ao menor expoente. Então, a letra x é evidente. Então, o menor expoente é 1, então fica x elevado a 1. Isso quer dizer que eu vou tirar 1x desse termo, 1x desse termo e 1x desse termo. Então, vamos lá. Abre parênteses. Ax à terceira. Vou tirar apenas um x. Então, o A continua e o x também. Só que eu vou diminuir. Aqui, como eu falo que tem x à terceira, eu digo que aqui dentro tem 3x. Como eu vou tirar 1, ainda vai ficar 2. Então, vai ficar x ao quadrado. Repito o sinal. Esse primeiro sinal é o mais, então aqui também vai ser mais. C não é para tirar, continua o C.
x ao quadrado. É como se ali dentro tivessem 2x. Se eu for tirar um x, vai ficar apenas o x. Repito o próximo sinal, que é menos, menos também. Bx, a ordem é só tirar um x, então fica o b. Não tem mais nada para dividir, nem para tirar, fecha o parênteses. E assim a gente coloca os fatores comuns em evidência. Próxima fatoração, agrupamento. E a gente vai fazer o seguinte, de par em par, a gente vai procurar saber se tem algum termo em comum. Vamos fazer passo a passo aqui embaixo? Então, primeiro, eu vou perceber que esse parzinho aqui tem um x em comum. Então, por isso que eu uni. E esse outro parzinho aqui, eu vejo que tem um y em comum, por isso que eu também uni. Então, vamos fazer o fator comum em evidência separado de cada par. Então, nesse par, nesse primeiro par, o que tem em evidência, o que eu botarei em evidência é o x. Vou abrir parênteses. E aí, no primeiro termo, eu tenho ax. Tiro o x, fica apenas o a. Repito o sinal. Bx, eu tiro só o x, fica apenas o b. Fecho parênteses, ok? E aqui, qual sinal, para a gente colocar um sinal aqui, qual sinal comum nesses dois termos? Sinal de mais. Então, vou colocar o sinal de mais. A letra em comum aqui é a letra y. Então, aqui em evidência, colocarei a letra y. Então, vou abrir parênteses. AY, tiro um y, fica apenas o a. Repito o sinal do meio. Mais. BY, tiro o y, fica apenas o b. E fecho parênteses. Então, fiz fator comum em cada par. E vou fazer de novo o fator comum. Se vocês observarem, o parênteses A mais B desse termo é igual ao parênteses A mais B desse termo. Se nesses dois termos aqui eu tenho um fator em comum, que é o parênteses, vou colocar esse parênteses em evidência. Então, igual, vou botar o parênteses todo, o A mais B, porque ele é comum nos dois termos. Então, eu tenho o termo aqui em cima, né? X vezes A mais B. Se eu tiro o A mais B, vai ficar apenas quem? Vou abrir parênteses. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Por que eu estou abrindo parênteses? Porque eu estou colocando em evidência. Toda vez que eu coloco em evidência, eu abro um parênteses. Então, eu coloquei o termo comum em evidência, por isso que agora eu estou abrindo parênteses, tá? E aí, vamos lá. Vou tirar o parênteses desse termo, então vai ficar apenas x. Ok? Repito o sinal do meio. Nesse termo aqui, eu tenho y que multiplica A mais B. Se eu tirar A mais B, vai ficar apenas quem? O y. Pronto, fechou. Então, dá uma olhadinha que eu consegui provar que esse fator aqui é igual a esse daqui de cima, ok? E aí, por que aqui em cima tem um pontinho e aqui embaixo não tem? Na matemática, entre dois parênteses, não precisa colocar o sinal de vezes, porque só o fato de escrever os dois um do lado do outro já diz que é multiplicação. Eu vou ler o que eu botei aqui embaixo. Observe que nesse caso de fatoração, não há um fator que será incomum em todos os termos. Temos somente fatores que são comuns a alguns termos. No caso, de par em par, houve fator comum. Vamos falar de outra fatoração, a diferença de dois quadrados. A diferença de dois quadrados é o resultado do produto notável, produto da soma pela diferença. Representado aqui é o seguinte, eu tenho dois termos somando e multiplica por esses mesmos dois termos diminuindo. O resultado será sempre o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, eu trago exatamente isso, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, e quero saber quais são os dois números que eu multipliquei para gerar esse produto notável, ok? Então, vamos no passo a passo aqui embaixo que eu vou explicar. Eu preciso tirar a raiz quadrada do primeiro, logo raiz quadrada de 36 é 6, raiz quadrada de x ao quadrado é x. Posso colocar o sinal de mais ou de menos. Vou colocar o de menos. Vou achar a raiz quadrada de 81, que é 9, e a raiz quadrada de y ao quadrado, que é y.
Já achei os dois termos, vou colocar eles dentro de parênteses e vou repetir esses mesmos dois termos, só com o sinal contrário do que eu coloquei no início. Se eu coloquei menos, o próximo será com sinal de mais. E acabou. Vamos para o de baixo? Vou tirar a raiz quadrada do primeiro, que aqui no caso é o 4x ao quadrado. Vou botar o sinal de igual. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Como eu disse para vocês que eu posso colocar qualquer um dos sinais, aqui eu vou colocar o sinal de mais. Raiz quadrada de 9, que é 3. Raiz quadrada de z ao quadrado, que é z. Já achei os dois termos, vou colocá-los dentro de um parênteses e vou repetir esses mesmos termos, só com o sinal contrário desse início. Se aqui eu botei de mais, o próximo vai ser de menos. E acabou. Vamos falar de mais uma fatoração? Trinômio quadrado perfeito. Eu tenho dois trinômios quadrados perfeitos. O da diferença, onde o termo do meio tem o sinal de menos, e o da soma, onde o termo do meio tem o sinal de mais. Os dois números que eu elevei ao quadrado e gerou esse trinômio quadrado perfeito, ele vai ser colocado dentro de um parênteses. Se for da diferença, vai ter como resultado menos. E os dois números que elevado ao quadrado gerou esse trinômio quadrado da soma, como o termo do meio tem mais, o resultado também será mais. Vamos para o passo a passo. Vamos começar pela diferença? Então, eu vou precisar fazer o seguinte: o primeiro e o terceiro termo, eu vou tirar a raiz quadrada, ok? Então, vou tirar a raiz quadrada do primeiro, raiz quadrada de 9 daria 3, raiz quadrada de y ao quadrado seria y. Vou repetir o sinal do termo do meio, nesse caso é o menos, e vou tirar a raiz quadrada do último termo, que nesse caso é o 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Mas eu não tenho certeza se esse número é ou não um trinômio quadrado perfeito. Para isso, eu vou fazer a verificação do termo do meio, que é o seguinte. Então, duas vezes o primeiro termo que encontramos, que é o 3y, vezes o segundo termo que encontramos sem o sinal, positivo no caso. Se essa multiplicação gerar o termo do meio, a gente está trabalhando com trinômio quadrado perfeito e a gente pode continuar a nossa conta aqui em cima. Então, vamos lá. Isso aqui é igual. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Agora, vamos ver só letra. Só tem a letra y, então vou repetir aqui a letra y. Realmente, os termos são os mesmos, então eu estou me referindo a um trinômio quadrado perfeito, eu posso continuar a minha conta. Então, como eu falei para vocês, são dois números. Aqui eu encontrei apenas um. Então, vou pegar eles, colocar dentro do parênteses e elevar ao quadrado, indicando que aqui dentro tem dois termos que vão se multiplicar. Agora, vamos para o exemplo, o quadrado da soma. Faremos a mesma coisa, tá? Vamos achar a raiz quadrada do primeiro, raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada de x ao quadrado é o x. Vou repetir o sinal do termo do meio, que nesse caso é o mais, e vou pegar o último termo e vou tirar a raiz quadrada dele. Raiz quadrada de 25 é 5. Preciso fazer a verificação do termo do meio. Duas vezes o primeiro termo, que é o 4x, vezes o segundo termo que eu encontrei, no caso aqui é o 5, e vou fazer essa conta. Primeiro eu vou fazer multiplicação apenas dos números. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 5, 40. E letra só tem o x, então boto o x aqui. Opa, igualzinho. Estou me referindo a um trinômio quadrado perfeito, então posso acabar com a minha conta. Vou colocar o parênteses para elevar ao quadrado. Assim eu resolvi. É muito bom te ver por aqui. Aproveite, se inscreva no canal, dê o seu like e faça um comentário.